E aí vem algumas situações que eu gostaria de chamar a atenção, já no término da minha palestra, que poucas pessoas estão percebendo. Com a Lei 11.672, os tribunais se permitiram a utilizar mais recursos sistêmicos para poder resolver os seus problemas quanto ao volume de processos existentes. Então, o STJ adotou um sistema, através da gestão do ministro Humberto, de recursos de temas repetitivos, para poder fazer movimentação processual em lote. Por sua vez, o Supremo fez a mesma coisa, só que utilizou com um termo diferente, que seria processos de alta relevância. No meu ponto de vista, é o equivalente à aplicação da súmula vinculante, só que de forma disfarçada. Isso porque, vejam, o ministro César Rocha, na primeira entrevista que ele deu, após ser tomado presidente, ele disse o seguinte: vamos escolher 10 temas repetitivos e eliminar 120 mil recursos que tramitam no STJ. Então, o ministro César Rocha diz o seguinte: bom, o STJ, quando foi criado, ele recebeu, no ano, 3.500 processos. Atualmente, no ano passado, ele decidiu. Ele fala que ele decidiu, não julgou. Decidiu. Há uma diferença entre decidir e julgar. Ele fala, nós não estamos conseguindo mais julgar processos, nós estamos apenas decidindo. 360 mil processos. Então, qual foi a solução que o STJ encontrou? Vamos fazer um sistema de filtragem de processos por temas repetitivos. Isso vai ser feito pela assessoria da presidência. E se uma vez filtrado esse grupo de processos, esses processos vão tramitar em lote, ou seja, vão tramitar em grupo. Então, quando há a designação de um julgamento para poder atuar naqueles 10 temas que o ministro César Rocha fala, automaticamente baixa os tantos processos relacionados àquele grupo. Ocorre, senhores, que a tecnologia da informação pode ser muito boa para o STJ resolver o problema do contingenciamento de processos, mas para a ótica do advogado é um sinal de alerta. É um sinal de alerta porque direito não é ciência exata e é passível do erro humano. E esse erro humano, evidentemente, surge, nesse caso especificamente, contra as peculiaridades processuais sujeitas às classificações equivocadas. Quem é que faz essa classificação? Quem é que atribui esse tipo de tema repetitivo a cada processo? Será que isso foi levado em consideração em relação às peculiaridades? Esse é o problema. Bom, as dificuldades que nós estamos tendo hoje é a relação de confiança com o documento digital. O advogado ainda não adquiriu essa relação de confiança, ele não sabe ainda se ele pode acreditar no documento gerado pelo meio eletrônico, que já é, inclusive, admitido em lei, da mesma forma como ele acredita naquele que ele faz em papel. Nós não sabemos quando é que a Justiça vai implantar, de fato, todo o processo eletrônico no Brasil, porque isso depende da vontade política de cada presidente, depende de recursos orçamentários. E um problema sério que nós estamos tendo é o seguinte, que o tribunal está se comunicando muito mal, o judiciário de forma geral está se comunicando muito mal, não só com os advogados, mas com os jurisdicionados, acerca dessa mudança. Então, mídias de comunicação de massa, como a TV Justiça, a própria internet, não estão sendo utilizadas da forma adequada para que possam ensinar os advogados como lidar com essas rotinas que estão sendo colocadas em prática. A solução está muito mais voltada a resolver problemas interna-corpores do tribunal com a tecnologia da informação do que com a comunicação de fato, em relação a isso. E um outro problema que nós estamos presenciando é o seguinte, o tribunal não está, o judiciário como um todo, salvo raras exceções, não está praticando a arte de ouvir o cliente, a arte de ouvir o principal cliente da justiça, que é o advogado. Nós temos tido muita dificuldade para poder manter uma interlocução, para poder conhecer o que está passando na cabeça desses gestores da justiça em relação às mudanças que vão impactar no dia a dia da advocacia. Então, é necessário, por exemplo, que o CNJ dê a continuidade a algumas iniciativas que haviam na época da ministra Ellen, que nós não sabemos o que passa na cabeça do atual presidente. Digo o seguinte, nós tínhamos um grupo de regulamentação da lei do processo eletrônico que havia se reunido já por 8 vezes. Desde quando entrou o ministro Gilmar Mendes, nós não tivemos ainda sequer uma mínima sinalização se aquele grupo foi dissolvido, se aquele grupo vai continuar os trabalhos, ou seja, não se fala mais nada. Recentemente houve a convocação de um grupo de magistrados para se formar um outro grupo para regulamentar
a lei do processo eletrônico, mas fechado, só da ótica do judiciário, enquanto que esse grupo anteriormente era composto de procuradores da Fazenda Nacional, da Advocacia Pública, do Ministério Público, da OAB, e isso, evidentemente, seria um foro muito mais democrático para tratar esses assuntos. Existe um problema de padronização, ainda grave, nem todos os sistemas, nem todos os programas que navegam a internet estão compatíveis com todos os sites, e é necessário que esses sites também já estejam compatíveis com os dispositivos móveis de comunicação. E, principalmente, os tribunais deveriam facilitar a aprendizagem dos sistemas de processo eletrônico, pois, afinal de contas, os computadores são excelentes máquinas, instrumentos para poder facilitar a aprendizagem. É necessário, por último, que haja sempre um investimento em tecnologia da informação por parte do judiciário. Bom, passemos então para a conclusão. A conclusão minha seria o seguinte: precisamos nos preparar imediatamente para a desmaterialização dos autos judiciais, né? E trago uma frase de Bazalgette que diz o seguinte: você não poderá ser um indivíduo alfabetizado no século XXI, a não ser que saiba se comunicar em todas as mídias que serão utilizadas para a comunicação. A comunicação mudou, a linguagem mudou, e nós precisamos adaptar, nós temos que reaprender. Isso já aconteceu na época em que nós saímos do bico de pena, passamos para a máquina de datilografia. Hoje o impacto é muito maior, mas quem não se, como já dizia o filósofo Chacrinha, quem não se comunica se estambica. Não é isso? Então é isso. Muito obrigado.